Quero comentar aqui sobre inteligência emocional. Autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo resultado que eu tenho. Eu sou responsável pela comunicação que eu tenho. Eu sou responsável pelos resultados que eu tenho. Então, a partir do momento que eu sou responsável também pelo sucesso ou pelo fracasso da minha loja, ou do meu negócio, ou do meu setor, ou do meu time. Autorresponsabilidade. Nós precisamos levar isso para a nossa vida e para o nosso time. E quando a gente fala de autorresponsabilidade, já respondendo a tua pergunta, está diretamente ligado com inteligência emocional. Quando nós assumimos o papel de ser líder, nós entendemos que nós temos uma maratona da nossa vida empresarial, uma maratona da nossa vida de líder, de gestor. Talvez alguém tenha andado 2, 3 quilômetros na questão da inteligência emocional ou na questão da liderança. Talvez alguns estejam andando 5, 6, 7 quilômetros. Mas durante a nossa vida, quando você percorrer a maratona e atingir o objetivo, você sabe que você sempre vai ter que estar treinando para você chegar lá. E a inteligência emocional, ela é a base para as tuas tomadas de decisão. Quando a gente entende que da onde nós estamos para onde a gente quer chegar, a inteligência emocional para lidar com as circunstâncias do dia a dia, ela é importante. Com os desafios da liderança. Porque o desafio do líder, a comunicação do líder. Só que ele tem que ter inteligência emocional para saber que ele tem a meta para entregar. Só que se ele fizer uma opressão no time, o time não vai entregar resultado. Então ele tem que ter inteligência emocional para saber lidar com essa situação. Porque Aristóteles lá já falava, qualquer um pode se zangar, isso é fácil. Mas zangar com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo. Não é fácil. Eu digo que é um pouco diferente. A tua comunicação, ela tem que ser na medida certa, na hora certa, no tempo certo e pelo tempo necessário. Se eu tenho um vendedor baixa performance, não está entregando resultado. Gente, vocês viram que as lojas que a gente passou, nós evidenciamos todos os gerentes? Vocês perceberam isso? Isso é estratégico? Total. Eu olhei como é que estava a loja. Eu tive tempo de olhar a loja? Não. Mas eu tenho convicção que eles se dedicaram para entregar o melhor deles para que vocês fossem lá. Tenho convicção disso. E esse é o papel do líder. A gente precisa evidenciar as pessoas na hora certa. Pode ser que a gente passou em alguma das lojas lá e eu estou com um problema com o gestor. Não é o caso desses 3, mas como que eu trato? Eu tenho que ter o tempo certo para isso, na medida certa. Que se você apertar muito o teu colaborador e não desenvolver ele, você perde ele. Só que ao mesmo tempo, se você não fala o que tem que ser falado, ele não sabe o que precisa melhorar. E é por isso que tem que ter na hora, no tempo certo e pelo tempo necessário. Fulano, eu tô com a loja aqui, a gente tá com esse problema. Se não tá entregando resultado, vamos montar um plano de ação para você? Nós temos que dar tempo. Qual que é o limite? E mais, quando você deixa a pessoa dar o tempo, quanto tempo você me entrega? Ela sempre vai esticar mais do que ela pode. Acontece aqui, não é? Meu time pedi para eles fazerem um projeto. Ah, Guilherme, isso aqui vai até terça. Eu falei, não, por que isso não entrega na quinta? Não dá tempo. Eu sei que você consegue dar tempo. 3 dias, mude a tua postura e você determine o tempo que você precisa das coisas, que as pessoas vão entregar mais rápido. Por que é importante nós termos inteligência emocional? Dominantes. Quando você se frustra, se você não tiver inteligência emocional, sai a tua pior versão. Arrogante, prepotente, grosso, estúpido. Inconscientemente você humilha as pessoas. E ao invés de você construir um time, você destrói. E quando você tem inteligência emocional, para saber lidar com isso, você sabe a hora certa. Você não age no impulso. Conformes e estáveis guardam. Quando você fica nervoso, você vai guardando o problema, vai guardando. E aí de repente sai um leão da jaula. Faminto, louco para achar uma presa para desabar nessa pessoa. E o influente, ele não quer nem saber, ele fala. Não quero nem saber se você tá gostando ou não, eu vou falar. Já ouviram pessoas que falam isso? É influentaça, é influente. Eu não tô aguentando o negócio, eu preciso falar. E aí fala o que não deve, na hora errada. Se você e o teu time não tiver inteligência emocional, você derruba a equipe. E nessa maratona do desenvolvimento de uma empresa, de um time, de uma loja, você precisa ter inteligência emocional. E quando eu melhorei a minha inteligência emocional, adivinha o que aconteceu com a minha empresa, gente? Vendeu mais. E eu trabalhando menos na operação. Por quê? Porque eu consigo controlar o leão que tem dentro de mim. Cada um de vocês tem um leão dentro de cada um de vocês. E se você não souber controlar o teu leão, você vai ficar mal, depressivo, tomar ansiolítico,
medicamento para dormir. Principalmente, nós do segmento de farmácia adoramos um remédio. Toma remédio para tudo. E quando você gerencia as tuas emoções, você consegue ter o poder na tua mão de gerenciar a emoção do teu liderado. E quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu fico apaixonado. Porque além de eu conseguir gerenciar as emoções, eu consigo olhar nos olhos da pessoa e entender o que está se passando. E como boa parte, 70% do que a gente faz hoje é no inconsciente, o gerenciamento das emoções está diretamente ligado com o que a gente faz no automático. Como a gente lida com situações. Então, ter inteligência emocional para você lidar com a tua equipe é importante, porque tua equipe é reflexo de quem você é. Se você passar confiança para tua equipe, eles vão acreditar em você. Você precisa desenvolver tua inteligência emocional para tomar decisão. E por que é obrigação de ter inteligência emocional? Porque se você não tiver inteligência emocional para tomar decisão, você toma a decisão errada. Ou mais, sem ter a inteligência emocional para você reverter a situação e tirar proveito. E quando você é líder e tem pessoas na tua base, eu acredito que você deveria dedicar muito mais tempo à inteligência emocional do que se dedica. Porque quando você está com a inteligência emocional curada, você consegue curar o teu liderado. Se você está com a tua inteligência emocional ferida, você não consegue curar ele. E é por isso que você precisa ter esse trabalho contínuo. Criar um ambiente de trabalho positivo. O que vocês acham do nosso time que trabalha aqui? Trabalham leve? Eles trabalham num ambiente positivo, legal? Você acha que tem pressão ali ou não? Muita. Tem meta para todo mundo. Vocês viram a quantidade de indicador que tem aí na empresa? Cada indicador alguém tem uma meta para entregar. Mas não é porque tem indicador que tem que ser um ambiente negativo. Pelo contrário, se já faz parte da cultura entregar o resultado, o ambiente positivo ele faz parte da inteligência emocional. Para você ter um acolhimento da equipe, melhorar a comunicação dos clientes e colaboradores. Teve um período dentro da empresa que os líderes não cumprimentavam os liderados. Não aqui, em outro lugar. E quando o líder ele saía de lá e vinha trabalhar comigo, ele não cumprimentava o time. Como assim? Não, porque na antiga empresa que eu trabalhava, a gente só fala com o gerente. A gente não se relaciona com a equipe da loja. Falei, amigo, cara, você tá aqui na minha empresa, você é igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo. O senso de igualdade tem que ser junto. Por isso que a cultura é importante, porque ele veio de uma rede aonde ele não tinha que fazer isso e aqui ele tem que fazer. Sim, você tem que fazer, você tem que saber quem que é. Quem que é a pérola que está no caixa? Inclusive, quando eu vou em loja, eu vejo várias pérolas. Então, melhorar essa comunicação é importante. É a decisão estratégica sob pressão. Você precisa ter inteligência emocional. Mas uma coisa que você não pode deixar ferir é os seus valores. Os valores são inegociáveis. Os meus valores aqui na minha empresa é inegociável. Eu posso trazer um cara aqui que ele vai dobrar o faturamento da minha empresa. Mas se ele corromper os meus valores, eu prefiro continuar do jeito que está. E hoje é claro, dentro da tua empresa, o que é inegociável, quais são os valores inegociáveis, qual a inteligência emocional que você precisa ter. Aqui dentro da nossa empresa, a gente faz alguns cursos, traz cursos de inteligência emocional para os nossos líderes. Porque ele precisa estar bem, ele tem que estar num ambiente agradável, mas ele precisa estar bem com ele mesmo. E se ele não está bem resolvido em casa, ele não vai estar bem resolvido na empresa. E quantas pessoas hoje estão na empresa com a inteligência emocional ferida e a gente não para dar atenção, porque a gente tem um papel primordial nesse processo. E quais são os componentes da inteligência emocional? Autocontrole, habilidade social. Tua equipe precisa se comunicar, precisa relacionar com o teu cliente, precisa ser automotivado. Automotivação é muito difícil, é desafiador, principalmente para quem não tem inteligência emocional. Aí é o papel do líder trazer automotivação para a equipe. Guilherme, isso é intangível. É intangível. Se a venda é um fator emocional e o meu líder não for automotivado e eu não for automotivado para motivar a minha equipe, sabe quando eles vão entregar o resultado? Nunca. Ação como essa do Black Friday, ação, campanha, prêmio. Aonde que o gerente tem que estar? Na loja. Esticar o horário. Aonde que o dono tem que estar? Na loja, acompanhando. Fechamento de campanha, Black Friday, agora. Último dia, aonde que vocês têm que estar? Na loja até fechar a farmácia. Tem que comemorar com a equipe. Tem que comprar aqueles confete que estoura. Tira foto com a equipe. Automotivação é você líder. O teu liderado é difícil, é desafiador, mas é o teu papel motivar ele. Autoconsciência, controle e empatia. O que é ter empatia, gente? Você colocar no lugar do outro. Como era o meu relacionamento com meus colaboradores antes de ter inteligência emocional? Eu colocava o pé na farmácia, o funcionário ficava com medo de mim. Medo. Por que medo, Guilherme? Não,
pelo meu rosto, pela minha feição, que você sempre tá pensando. Você entra na loja, igual vocês quando chegam na loja, gente. Você tá olhando lá, tem um monte de problema, não tem? Se olha e fala, puta, o preço tá errado, a reposição precisa fazer, cadê a mercadoria que tá ali? Você tá olhando tudo que tá acontecendo na loja. Passa um filme. A gente tem aqui visão 360. Eu falo que eu criei essa visão 360 porque eu chegava, antes de falar com qualquer um, eu passava na loja, dava a volta na loja inteira, ia até o final, voltava, aí eu respirava, aí pegava o caderno, anotava o que tinha que anotar e depois saía cumprimentando os funcionários. Eles tinham medo de falar comigo. Ô, seu Guilherme. E quando eu saía, parece que eles ficavam mais leves. É sério, gente. Tô falando para alguns aqui, vocês estão se vendo na loja. Depois que eu entendi que eu precisava criar a técnica de rapport com a equipe, eu mudei a forma de agir. Eu comecei a sorrir mais, eu comecei na loja e cumprimentar todos os funcionários antes de olhar o problema, entender a responsabilidade que eu tinha sobre o processo e hoje eles me acompanham no Instagram e eles vibram com o meu desenvolvimento. Nossa, Guilherme, que legal, eu vi que vocês foram viajar. Quando nós criamos uma empatia e eles me olham como líder, eles entendem que eu tô dando meu 110 para eles também. Eu faço o que é possível. A empresa tem lucro, a empresa precisa ter lucro. Que se ela não tiver lucro, a empresa não cresce e ele também não cresce. E será que você tem essa conexão, essa empatia com o teu colaborador também? Precisa ter. Isso faz parte do desenvolvimento de inteligência emocional. E ter essa consciência que vai ajudar o quê? Identificar as emoções certas. A hora que a gente precisa ativar o gatilho emocional. De venda, recorde de venda. Guilherme, isso mesmo funciona. Funciona, gente. Gatilho emocional. Você precisa utilizar isso na tua equipe. Você vai descobrir pessoas que têm um potencial gigante para alavancar o seu resultado. Venda emocional está diretamente ligada à capacidade de reconhecer e gerenciar situações de maneira consciente. E quando você olha um profissional com uma inteligência emocional, ele consegue gerenciar de forma eficaz as relações. Gestor que está com a inteligência emocional destruída, problema em casa, com filho, droga, separação, problema financeiro. Seus funcionários têm problema financeiro também, gente? Ou é só os meus que têm? Mas você promoveu ele, era a caixa, virou atendente e está com problema financeiro? Acontece isso? E como é que ele trabalha no teu negócio se ele não tem dinheiro para pagar o aluguel? Comprou mais que devia. E aí, se teu funcionário, esse que está com problema de tudo isso que eu falei, ele é gestor de 10 pessoas, de 20 pessoas, de 40 pessoas, como é que ele vai estar? Como é que ele vai fazer? Ele tem capacidade de gerenciar essas pessoas? Ele não consegue. Não é porque ele não tem capacidade, é porque ele não tem inteligência emocional de lidar com os problemas que ele tem. Isso é tão importante quanto a venda. Que eu só cheguei até aqui tendo inteligência emocional e desenvolvendo inteligência emocional na minha equipe. Qual é o passo que nós precisamos ter para dominar essa inteligência emocional? Entender corretamente os gatilhos mentais. Você é aquilo que você fala. E se você fala, assim você pensa. E se você pensa, isso se torna realidade. Gatilho mental. Porque o que tá saindo da tua boca é o que você pensa. Se você quer levar o teu negócio para um outro nível, você tem que fazer o quê? Mudar a tua comunicação. E isso é uma briga interna no nosso consciente e inconsciente. Mas você precisa mudar a tua comunicação. Nós precisamos mudar. A imersão NGV para mim foi uma experiência única, onde a gente pôde experienciar aqui uma nova visão sobre a gestão do varejo de uma forma diferenciada de tudo que eu já vi e já conheci no mercado, principalmente levando em consideração a inteligência emocional e implementando a cultura organizacional na empresa. O investimento que foi feito para participar aqui da imersão, com certeza valeu muito a pena. Com certeza a gente vai conseguir, com o aprendizado que a gente teve aqui, rentabilizar o nosso negócio.